Meus amados, é um privilégio muito grande para eu estar aqui hoje à noite com vocês, louvando a Deus, engrandecendo o nome do Senhor. Esse grupo, ele faz parte da minha vida, lógico, né? Faz parte da história da nossa igreja. E dentre tantos pastores, eles deveriam ter escolhido outros, eles preferiram escolher a mim, que eles ouvem todos os domingos, todas as quartas-feiras, e parece que não cansam de me ouvir, né? Isso é um privilégio que nós temos de adorar o Senhor. Minha gratidão pela vida de cada pessoa que está aqui hoje, né? Nós agradecemos aqui pela vida dos líderes da empresa onde o Hudson trabalha, eles estão aqui, esposa, né? Nós agradecemos a Deus pela vida de vocês, Deus abençoe. É muito bom tê-los sempre aqui com a gente, né? Nós agradecemos a Deus pela igreja da Conda, agradecemos a Deus pela minha segunda igreja, né, que é a Igreja Batista do Souza, ali representada também. Agradecemos a Deus pela Igreja Batista Maranata aqui presente, pela comunidade Batista Shalom, né? E eu disse, pastor, eu perguntei, onde que é Águas Claras, né? Águas Brancas, eu falei Águas Claras. Mas branca e clara é toda a mesma coisa, né? Então, é muito bom estar aqui, né, adorando o Senhor na beleza da santidade de Deus Todo-Poderoso. Hoje eu tive um privilégio muito grande, quanto tantos outros, né? Ontem eu tive uma ovelha que bateu o pé aqui, né? Porque o pastor do grupo tal, até o ar-condicionado mandou arrumar e tal e tudo mais. Nós, companhia limitada, nós estávamos aqui hoje à noite, antes de começar o culto, eu tive o privilégio de ver uma pessoa que tinha exatamente 10 anos que eu não via, né? É um casal, o qual eu fiz o casamento desse casal, apresentei a primeira filha. Aliás, quando foi para nascer, eu levei no nosso carro, eu e Seni acompanhou o nascimento daquela menina, e foi muito legal. Mas, por causa das circunstâncias da vida, nós estávamos exatamente há 10 anos que não nos falávamos, não nos víamos. E hoje, logo ao anoitecer, o casal adentrou aqui, foi muito bom revê-lo, foi bom entender o propósito de Deus exatamente para hoje, quando nós estamos aqui adorando o Senhor na beleza da santidade daquele que é digno de adoração. Tenho um privilégio muito grande de ter também alguns irmãos na live, alguns amigos que estão aí lá no Rio de Janeiro, em São Paulo. Muito bom ter vocês acompanhando conosco esse culto de gratidão pela vida do grupo Sublime Louvor. Mas sem mais delongas e sem mais demora, nós só existimos para o louvor do Senhor. É o tema, é o foco dessa noite, é o foco das nossas vidas, é o momento do nosso viver. E esse foi o tema que me foi proposto pelo grupo, né? Quando eles então me sugeriram, na pessoa do coordenador irmão Wallace, né, me convidando para estar pregando hoje à noite, o grupo então me traz esse tema e eles me dão agora como sugestão. E aí eu segui a orientação de Deus, tá? Eu quero tentar discorrer nessa noite com vocês sobre o título, que é Por que o nosso Deus é digno de todo louvor? Então, por que o nosso Deus é digno de todo louvor? Por que o nosso Deus é digno de toda adoração? Por que o nosso Deus é aquele que merece toda honra, toda glória, todo louvor e toda adoração? E eu vou pedir ajuda na mesa lá, com o Salmo de número 145, se possível. André, vou precisar que você me ajude lá na mesa. Tem alguém lá na mesa, tá? Então, o Salmo de número 145 é o texto que nós vamos tomar como base para a nossa meditação nessa noite. O tema central para essa noite é a verdadeira adoração. Tá? E essa verdadeira adoração, ela não é baseada em emoções. Tá? Ela não é baseada em coisas passageiras. Mas essa verdadeira adoração, ela tem um alicerce firme no seu Criador, né, que é um Criador imutável. E esse Criador imutável, ele revela a sua grandeza e a sua majestade sobre toda a terra, porque a bondade dele, ela permanece para sempre, porque o nosso Deus é o Deus bondoso. Amém por isso? Agora eu quero ler com vocês o Salmo de número 145. Nós vamos ler todos em uníssono. Eu quero ler todo o Salmo com vocês agora. Vamos lá? Todos juntos? Exaltar-te-ei, ó Deus meu e Rei, e bendirei o teu nome para todos sempre. Todos os dias te bendirei, e louvarei o teu nome para todos sempre.
Grande é o Senhor e muito digno de ser louvado, a sua grandeza é insondável. Uma geração louvará a outra geração as tuas obras e anunciará os teus poderosos feitos. Meditarei no glorioso esplendor da tua majestade e nas tuas maravilhas. Falar-se-á do poder dos teus feitos tremendos e contarei a tua grandeza. Divulgarão a memória da tua muita bondade e com júbilo celebrarão a tua justiça. Bendito e misericordioso é o Senhor, tardio em irar-se e de grande clemência. O Senhor é bom para todos, e as suas ternas misericórdias permeiam todas as suas obras. Todas as suas obras te renderão graças, Senhor, e os teus santos te bendirão. Falarão da glória do teu reino e confessarão o teu poder, para que os filhos dos homens se façam notórios os teus poderosos feitos e a glória da majestade do teu reino. O teu reino é de todos os séculos, e o teu domínio subsiste por todas as gerações. O Senhor é fiel em todas as suas palavras e santo em todas as suas obras. O Senhor sustém os que vacilam e apruma todos os prostrados. Em ti esperam os olhos de todos, e tu, ao seu tempo, lhes darás alimento. Vamos ver até o versículo 16, vamos lá? Abres a mão e satisfazes de benevolência a todo vivente. Amém? Amém. Queridos, Davi, ele escreve o seu último salmo. O último salmo de Davi aqui é o salmo de número 145. Salmo não é capítulo na Bíblia, você não pode dizer, vamos abrir a Bíblia no capítulo tal do livro de Salmo, do Salmo, não. Salmos é livros. E são livros que compõem uma coletânea. Então nós vamos ler o Salmo de número 145. E aí Davi escreve esse salmo. Ele é mais do que um cântico. Ele é um convite para um coro que ecoa há milênios de anos. E nós vamos observar que esse é um salmo constituído como um acróstico perfeito no hebraico. Então ele vai lá do A a Z em hebraico, ele faz um acróstico desse salmo até o último versículo. E nós observamos que ele simboliza nada mais, nada menos do que o nosso louvor a Deus. E esse louvor a Deus deve ser completo, porque nós somos adoradores de um Deus único e verdadeiro, onde a Bíblia diz que Deus procura adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Não precisamos adorar de outra maneira, a não ser em espírito e em verdade. E nós observamos aqui, eu quero nessa noite pensar com vocês em três coisas. Primeiro, o versículo 1 até o versículo 6 do salmo que nós lemos, ele vai nos mostrar a grandeza incomparável de Deus. E aí ele diz que é por isso que nós adoramos o Senhor. Então, eu adoro o Senhor porque a sua grandeza é incomparável. Vamos dizer juntos? Eu adoro o Senhor porque a sua grandeza é incomparável. O grupo Sublime Louvor nasceu para a glória do Senhor. O grupo Sublime Louvor nasceu para que o nome do Senhor fosse engrandecido através de todos nós que adoramos ao Deus único e verdadeiro. Amém. Quando eu olho aqui, eu vejo que diante desses versículos eu posso afirmar que a minha primeira motivação para uma adoração verdadeira é reconhecer quem é Deus. É reconhecer quem é Deus. E aí, eu posso falar na Bíblia que ela diz que Deus é o Rei Supremo e Majestoso. É o Deus que está acima de todos os deuses. Ele diz que eu sou o Senhor e fora de mim não há outro Deus. Porque Ele é o El Shaddai, Ele é o Todo-Poderoso, Ele é o El Shaddai. Ele é o Deus que nos traz vitória, Ele é o Deus que nos dá a força para vencer. Quando eu olho aqui, especificamente versículo 1 e versículo 2, ele mostra que eu preciso viver um louvor de compromisso. Então eu quero direcionar-me diretamente ao grupo Sublime Louvor agora,
E aí a Bíblia vai colocar para nós, e como vocês são os aniversariantes da noite, eu posso observar que eu preciso ter um compromisso com Deus. O grupo precisa desse compromisso com Deus. A adoração verdadeira, querido grupo, ela é pura e genuína, ela deve ser pura e genuína. E essa pureza e essa genuidade, ela deve ser uma decisão e não um sentimento. Então eu preciso adorar a Deus de verdade. O salmista, ele diz assim: eu te exaltarei e bendirei o teu nome para todo sempre. Aqui no contexto da Bíblia, eu exaltarei o Senhor todos os dias, eu glorificarei o Senhor todos os dias. O louvor do Senhor está persistente na minha vida, porque a bonança do Senhor me livra de todas as crises. E aí eu espero no Senhor, porque eu tenho compromisso com Deus. E meu compromisso com Deus é viver para a glória dele, é viver para o louvor da sua glória. Então, eu vejo aqui que eu não posso parar só no compromisso. Quando eu olho o versículo 3, e aí é o salmo que me propôs aqui, ele mostra que o meu louvor deve ser baseado também na natureza de Deus. E aí o salmista diz assim, a sua grandeza não se pode apreciar, ela é grande demais. E aí ele diz que nós não podemos, porque ela é tão alta que nós não podemos alcançar, ela é tão profunda que nós não podemos ver, ela é tão larga que nós não podemos olhar o outro lado, porque a grandeza do Senhor, ela é tão somente baseada na sua natureza. Por isso o salmista expressa a majestade incomensurável de Deus. A majestade que ela não tem como mensurar a grandeza de Deus. Queridos, em especial vocês, grupo aniversariantes, o versículo 4, ele diz que o louvor gera legado. Enquanto você estava falando, ainda agora há pouco no vídeo, eu pude observar você chamando a sua filha, Alison. E a sua filha estava ali naquele momento com um sorriso estampado no rosto, no seu lado, expressando ali a gratidão de Deus, como sendo a mascote do grupo. Ela está em todos os ensaios, né? E nós observamos exatamente naquele momento ali, em que o salmista ele vai mostrar e ele vai dizer, o grupo aniversariante, ele diz que nós devemos olhar para uma geração que louvará as obras do Senhor e contará as outras gerações. Lembro-me quando eu aceitei Jesus, eu tinha 5 anos de idade. Minha mãe me levou para a igreja quando eu tinha 2 meses de idade. Primeira vez que eu fui à igreja, eu tinha 2 meses, e aí foi exatamente no dia que minha mãe me apresentou ao Senhor, e ela consagrou, o pastor Tacílio de Brito, hoje na Mansão Celestial, ele consagrou a minha vida a Deus. E aí eu fui crescendo, aos 5 anos eu fiz a minha decisão, porque a minha mãe contava o louvor da glória de Deus, a minha mãe compartilhava a grandeza de Deus, e de geração em geração a fidelidade do Senhor, ela vai sendo estendida. Por isso vocês têm uma grande missão, vocês precisam transmitir o legado, e esse legado ele não é egoísta, esse legado ele tem que ser compartilhado. Esse legado tem que ser anunciado, esse legado tem que viver como testemunho, e esse testemunho passa de pais para filhos, de filhos para filhos, de geração em geração, contando as maravilhas de Deus. Eu estava pensando nessa grandeza de Deus, porque a grandeza de Deus incomparável me faz adorá-lo. Mas aí vem uma segunda coisa para nós pensarmos, eu não quero estender muito, é que quando eu olho o versículo 7 até o versículo 16, eu encontro ali a segunda coisa, né? Ele nos diz que nós devemos adorar por sua bondade inesgotável. Deus é bom em todo o tempo. Vamos ver isso bonito, vamos lá? Deus é bom em todo o tempo. E é interessante quando Deus faz, diz a música, quando Deus faz, Ele é bom, Ele é Deus, e quando Ele não faz, Ele continua sendo Deus ainda, né? Deus não é apenas um tirano poderoso. Não, esse nosso Deus, a sua grandeza é expressa através de um coração profundamente bondoso. Quando eu olho aqui para o versículo 8 e 9, eu encontro que o louvor verdadeiro ele está baseado no caráter.
Ou seja, quando olhamos para o texto, ele diz que Deus é compassivo, é clemente, é misericordioso, é bondoso. E o que a Bíblia diz, ele é bondoso para com todos. E aí lá em João 3,16 ele diz, porque Deus, digam comigo, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O louvor do Senhor é para todos que creem, é para todos que querem, é para todos que o adoram. Então ele é compassivo, ele é clemente, ele é misericordioso, ele é bondoso para com todo o seu amor. Não é exclusivo, o amor de Deus é derramado sobre toda a criação. A bondade de Deus baseia-se no amor que nós temos para com ele. Então quando eu amo a Deus, como diz em Mateus 6,33, eu busco primeiro o reino de Deus, e aí eu vou fazer tudo para a glória do Senhor. A minha vida é para a glória de Deus. Eu estava compartilhando com aquele casal ali, que tem 10 anos, e eu estava contando algumas coisas, e eu disse para eles, tudo é para a glória de Deus. Até o que a gente não entende é para a glória de Deus. E aí eu observei aqui, que quando nós colocamos isso na prática, o versículo 13 até o versículo 16, ele diz que nós vamos colocar isso daqui na prática. Claramente nós devemos louvar a Deus pelas suas obras práticas. Ou seja, a sua bondade aqui não é teórica. Deus é fiel e Ele vai cumprir a promessa. Ele sustenta aqueles que caem, Ele eleva aqueles que estão satisfeitos, Ele coloca nas suas mãos e Ele sustém cada um no seu devido tempo. Por isso, querido grupo, louvem ao Senhor todos os dias. A vida de vocês é para o louvor do Senhor, assim como a minha, assim como a nossa, como todos que aqui estão, é para o louvor do Senhor. As nossas vidas só são para o louvor do Senhor. E aí eu vou chegar ao último ponto, terceiro ponto, né? Nós observamos aqui, versículo 17 a 21, agora eu quero que você projete aí para mim de novo, aí, por favor. Diego, projeta aí para mim, Salmo 145, 17 a 21, agora eu quero ler com vocês de novo esse restante do Salmo aqui, né? Vamos ver todos juntos, bem bonito? Salmo 145, versículo 17 ao versículo 21. Vamos lá, todos bem bonito? Como vocês leem lindo. Olhem aí como vocês leem. Enche o pulmão, glorifica o Senhor. Vai lá, vamos ler? Justo é o Senhor em todos os seus caminhos, benigno em todas as suas obras. Perto está o Senhor de todos os que o invocam, Olha lá, vamos repetir esse versículo, volta ao versículo 17, 18. Perto está o Senhor de todos os que o invocam, e de todos que o invocam, em verdade. 19. Ele acorda a vontade dos que o temem, atende-lhes o clamor e o salva. O Senhor guarda a todos que o amam, porém os ímpios serão exterminados. Profira a minha boca louvores ao Senhor, e toda a carne louve o seu santo nome, para todo sempre. Amém, igreja? Olha que coisa legal. Olha que coisa fantástica, querido grupo. Olha que coisa fantástica, igreja, amigos. Olha, irmãos em Cristo, que coisa legal. E aqui eu encontro o terceiro ponto para a nossa meditação de hoje à noite. A nossa resposta de louvor deve ser engrandecendo a grandeza e a bondade de Deus. A grandeza e a bondade de Deus, conhecer o caráter de Deus. Existe uma resposta ativa da minha parte. A adoração se torna em mim um estilo de vida. E agora eu não vou viver mais como qualquer um. Eu vou viver com estilo de vida, ou seja, a minha vida é adorando o Senhor. E aí eu vou fazer como o Capitolino Lázaro Amorim fazia. Vocês lembram a musiquinha, né? Lá no Maranhão, quando ele estava montado no seu jumento, no seu burro, na mula, no cavalo, e ele andava em todos os lugares do Maranhão, implantando o trabalho, e ele ia cantando de mata fora. Ele chegava no interior onde eu morava, na fazenda onde nós morávamos, e de longe ouvia-se a voz do Capitolino quando ele dizia: como é bom ser um crente, como é bom
amém. Como é bom ser um crente, como é bom, amém. Como é bom, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo inteiro, como é bom, amém. Ele dizia, é bom louvar ao Senhor. É bom servir ao Senhor todos os dias. É bom engrandecer o Senhor todos os dias. O louvor do Senhor, ele tem que ser um estilo de vida para mim, para você e para nós. Tudo que você tem é de Deus. Eu olho aqui no versículo 18 e 19. Ele diz que o meu louvor é uma resposta da minha dependência a Deus. Aí o versículo diz assim: perto está o Senhor de todos que o invocam. Perto está o Senhor de todos que o invocam. Ouvirá o seu clamor e os salvará. A verdadeira adoração, ela nos leva a clamar e a clamar a Ele com confiança, crendo que Deus é grandioso e Ele ouve o nosso clamor. Há 2 meses eu recebi um telefonema de uma mulher que me criou, ajudou a criar-me. Nós chamávamos de Maria do Olhão. E ela então dizia: ora por mim, eu preciso das suas orações. E ela dizia: eu nunca esqueço da oração do Senhor. Quando o Acrísio, que era meu pai, estava doente, e meu pai estava literalmente morto. E ela dizia, na mensagem, ela disse: eu nunca esqueci a oração de Seni, quando a Acrísio estava praticamente morto. E ela orando, ela disse: Senhor, eu preciso, se o Acrísio morrer, eu preciso repensar no que é fé. E ela disse: eu nunca esqueci, porque horas depois, o Acrísio praticamente ressuscitou, viveu mais 3 anos antes de ir para o céu. E agora ora por mim, porque eu também preciso dessa oração. A Maria do Olhão aceitou Jesus e foi para o louvor da glória dele, mas o câncer foi mais forte e ela então descansou no Senhor. E eu acredito que louvando e agradecendo o nome de Deus. A adoração não se limita a um momento privado. Querido grupo, a adoração não se limita a hoje. Não se limita a esse aniversário. A adoração é um chamado. É um chamado para que nós continuemos louvando o Senhor, culminantemente adorando em todo o tempo. Na dor, na alegria, adorando o Senhor. Porque Ele é o Deus Todo-Poderoso. E eu quero concluir, queridos irmãos em Cristo, pastores, querido grupo, dizendo que o Salmo 145, ele nos revela que Deus, ela nos revela que o Deus que comanda as galáxias é o mesmo que se inclina para sustentar vocês, para sustentar a mim, para sustentar o grupo, para sustentar a sua família. O Deus que sustenta o universo. Eu estava olhando ontem, eu estava pensando no mundo. Eu estava vendo tantas coisas. Eu comecei a pensar, e minha mente ela foi além do infinito. Os meninos estavam ensaiando a música Além do Rio Azul. Eu estava lá dentro, eu estava ouvindo. E eu comecei a viajar no mundo da imaginação além do Rio Azul. E eu comecei a observar ali as misericórdias do Senhor. Eu comecei a observar ali a grandeza de Deus. Eu comecei a observar que Deus se preocupa comigo. Eu comecei a observar que Deus cuida de mim, que Deus é poderoso, que Deus é pessoal, que Deus é majestoso, que Deus é misericordioso. E é esse Deus que eu adoro, é esse Deus que eu creio, é esse Deus que me tirou das trevas para a sua maravilhosa luz. É esse Deus que nos dá a alegria de servi-lo. Portanto, eu termino chamando o grupo aniversariante, todos que estão aqui presentes, para nós pensarmos em 4 coisas. Primeiro, seja consistente. O seu louvor deve ser consistente. Você deve comprometer-se em louvar a Deus todos os dias, e não apenas aos domingos ou numa festa igual essa, mas todos os dias a sua vida é para o louvor de Deus. Então, se você quiser fazer isso, diga no seu coração: eu quero ter uma vida de adoração a Deus. A segunda coisa que eu quero que você pense, que além de ser consistente, é que você precisa ser grato. Gratidão. Reconheça a bondade de Deus em cada área da sua vida.
Eu digo aqui na igreja que às vezes a gente diz, pastor, ora pela minha vida espiritual, ora pela minha vida financeira, e eu ora pela minha vida familiar. Eu perguntei, quantas vidas você tem? Na realidade, a vida é uma só, dividida em várias facetas ou áreas. Então, minha área espiritual, minha área material, minha área financeira, minha área emocional, a área é da minha vida. Então, seja grato, reconheça a bondade de Deus em cada área da sua vida. Conte as suas maravilhas para sempre aos seus amigos. Terceira coisa, seja dependente de Deus. Grupo, sejam consistentes, sejam gratos, sejam dependentes. Em meio à crise, em meio a qualquer outro problema, clame, chame por Deus, creia que Deus é grande, também bondoso, para te ouvir, e salvar vocês e salvar a nós. Sejam dependentes de Deus. Vocês não podem nada sozinhos. Vocês não falam nada sozinhos. Vocês dependem, precisam depender de Deus. No dia 13 de setembro, há 38 anos atrás, nós então cantamos, e aquele dia eu estava sendo ordenado ao ministério pastoral, e nós então cantamos naquele dia, nem sempre será para o lugar que eu quiser, que o mestre me tem de mandar. Não é para onde você quer ir, é para onde Deus quer que você vá. Não é para onde vocês queiram ir e fazer, é onde Deus quer que vocês estejam indo e fazendo. Porque tudo que vier às mãos de vocês para fazer, façam como se fosse ao Senhor e não aos homens. Porque é dele e para ele que nós vivemos. E por último, sejam coletivos. Ou seja, unam a sua voz cada vez mais. Unam as vozes aqui como povo de Deus na adoração. Numa adoração conjunta, ou seja, no antegosto de louvar e de adorar para toda a eternidade. Eu estava ouvindo, hoje eu estava ouvindo uma musiquinha e um hino que eu estou cristão assim, da linda pátria estou, oi longe, triste eu estou, eu tenho de Jesus saudade, quando será que vou? Passarinhos, belas flores, querem me cantar. Oh, quão celestes esplendores, não quero aqui ficar. Olha que coisa linda! Olha que coisa maravilhosa! Unam-se ao Senhor cada vez mais. Sirvam ao Senhor cada vez mais. Glorifiquem ao Senhor cada vez mais. Que no terceiro ano vocês continuem glorificando ao Senhor. Que no quarto, no quinto, no décimo, no milésimo, e quando eu estiver no céu, vocês continuarão cantando para a glória do Senhor. Porque com certeza eu irei primeiro do que vocês. E nós estaremos juntos para a glória e o louvor do nome do Deus Todo-Poderoso. É isso que nós precisamos fazer. Eu quero te convidar para repetir essas frases comigo agora, terminando nesse momento. Eu vou falar e vocês falam depois, logo em seguida. Senhor, abre nossos olhos para a tua grandeza e para a tua bondade. Transforma a nossa adoração em uma resposta constante e grata ao teu caráter. Que nossas vidas seja um declarar de que grande é o Senhor e muito digno de louvor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Que essa data se repita por muitos e muitos outros. E que o louvor do Senhor seja constante na vida de vocês, nas nossas vidas, na minha vida e na vida de todo o povo de Deus. Amém? Amém. Obrigado pelo convite, que Deus continue abençoando. Amém. Vamos dar o nosso Senhor.